Olá, ouvintes e internautas. Eu sou Gabriela Flores e vamos fazer agora o nosso Minuto Saúde. Hoje vamos conversar com a doutora Almira Alves, do Aspen Instituto de Educadores. Doutora Almira, me explica para a gente o que é a Aspen e o que é esse método que vocês estão trabalhando, que é uma coisa nova aqui em Maceió, né? Isso. O Aspen é um instituto que tem como proposta capacitar profissionais da área da saúde, mas também de outras áreas. O método, temos trabalhado com o método CTM3. O que é o método CTM3? É um método que potencializa uma forma de comunicação. Então, a gente está acostumado a fazer, por exemplo, produto educacional. E a gente faz o produto educacional porque o professor fez, o amigo fez, mas a gente não sabe qual é a base da estruturação de um produto educacional. O que seria esse produto educacional? Por exemplo, você chega numa comunidade e você identifica que a comunidade tem alto índice de cárie e de hipertensão. E é importante que você trabalhe a prevenção para que essa doença não se amplifique. E aí você faz um vídeo, você faz um pôster, você faz um livro, um jogo eletrônico. E é preciso um referencial metodológico, porque quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa de um método para fazer a pesquisa. Um produto educacional, uma forma de comunicação, você também precisa de um método. E esse é o método CTM3, que tem como proposta, inicialmente, o que é o C? O C é a concepção do produto. Então, eu chego em um determinado lugar ou numa determinada situação que eu preciso comunicar. Para isso, eu preciso fazer um produto, um vídeo, um jogo, um livro, um e-book, um manual. Essa concepção eu preciso ter em função do que eu quero trabalhar. Então, a concepção é o que eu vou fazer. Que produto eu vou fazer? É um livro. O que compõe esse livro? É um jogo eletrônico? O que compõe esse jogo eletrônico? Então, o C é essa concepção do produto. O T é o referencial teórico. Assim, atualmente a gente tem uma base de dados enorme. Assim, se tem muita publicação, se tem muita produção. O que autores já falaram a respeito do referencial teórico? Ou do produto, de um manual, de um jogo eletrônico, de um livro, ou da doença. O que se fala da hipertensão, o que causa hipertensão, o que causa cárie, o que causa enteroparasitose. Então, esse T é o referencial teórico que você busca na base de dados. No que já existe. No que já existe, exatamente. O Google Acadêmico, por exemplo, é uma base de dados. Né? E sob a orientação de vocês, também colocaria o público-alvo, que é desse produto. Perfeito. Que você pretende atingir. Perfeito. O que caracteriza determinada comunidade? Né? É adolescente, é criança, é idoso? Isso, adolescente, vamos num jogo eletrônico. Perfeito. Um idoso, vamos num livro. Né? Perfeito. Esse é o referencial teórico. Então, o C da concepção, o T, o referencial teórico, e o M3, que deve ser baseado em 3 teorias, que são teorias da área do comportamento. Então, nós nos baseamos em 3 teorias, que é a análise transacional, que trabalha a estrutura de personalidade, a multissensorialidade, que trabalha os sentidos, e a neurolinguística, trabalhando com as âncoras. Então, dessa forma, o método CTM3, ele consegue englobar todos os aspectos do comportamento humano e a forma com que as pessoas se comunicam. Então, eu trabalho estrutura de personalidade, eu trabalho os sentidos e eu trabalho uma âncora. Então, por isso, aí a gente fecha C, concepção do produto ou da proposta de trabalho, o T, o referencial teórico, e o M3, as teorias que você tem como base para estruturar e inserir elementos no produto que você quer trabalhar. E o público, assim, de vocês, o público-alvo da Aspen, do Aspen,
Qual é o público que procura mais vocês? É ligado à área da saúde? Como nós somos da área da saúde, Sim. Tem vindo mais profissionais da área da saúde. E que característica de profissional da área da saúde? Os profissionais que trabalham com estratégia de saúde da família, profissionais do estrito senso, por exemplo, os mestrados profissionais, eles têm como característica uma pesquisa que resulta numa dissertação e tem que apresentar um produto. E geralmente esses alunos e até os professores, eles não têm uma base de um referencial metodológico para estruturar esses produtos. Então, o pessoal dos estritos sensos, mestrado, doutorado, os profissionais, médico, dentista, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono, que trabalham com a comunidade, com pacientes e mesmo em seus consultórios, não é? Porque a forma de você atender, a forma de você comunicar é extremamente importante para o sucesso do teu trabalho. Então, se eu chego com um paciente, um cliente, e eu vejo nessa integralidade, enxergando que ele tem uma estrutura de personalidade, enxergando que ele capta o mundo através dos sentidos, e eu insiro isso na minha comunicação, eu serei muito mais eficiente. Eu vou ter um retorno muito mais positivo, né, do meu trabalho. Durante o tempo que vocês estão aqui, já que o público maior é da área da saúde, qual o perfil que você traçaria das necessidades que o pessoal traz aqui na ação da saúde deles? O que é mais? Seria um material para comunicar à comunidade, para eles poderem se interagir melhor? Qual é o perfil que você traçaria assim, a grosso modo? São profissionais que trabalham com comunidade para aprender a fazer, né, esse material. Alunos, tem uma demanda grande de alunos, mas também profissionais de outras áreas. Por exemplo, o pessoal que trabalha com TI, tecnologia da informação. Então, eles precisam fazer determinado produto e eles não sabem o referencial teórico, metodológico para fazer aquele produto. Alguns da comunicação também, porque o método CTM3, inicialmente, nós começamos trabalhando produtos educacionais para trabalhar preventivamente algumas doenças. No entanto, percebe-se que ele é tão abrangente que ele pode ser usado em qualquer área, na educação, no ensino, na saúde, em exatas. Ora, eu vou fazer um livro, por exemplo, de conceitos matemáticos. A forma como eu comunico esses conceitos, a forma como o aluno vai aprender, vai depender de como eu estou inserindo cada um desses elementos para que o aluno entenda e compreenda o conteúdo. Então, é extremamente abrangente. Existe alguma diferenciação quando o profissional que procura aprender os métodos é da saúde, de exatas, ou seria uma coisa mais diversificada e, ao mesmo tempo, digamos assim, democrática? Todos podem usar como uma fórmula, ou se for na área da saúde, tipo, se você quer ter um trabalho junto à saúde da família, que é uma comunidade mais humilde, existe uma fórmula, e para um acadêmico que está, talvez, na sua tese, é outra fórmula para comunicar, digamos, a mesma coisa, mas são áreas completamente diferentes, ou é uma fórmula que... É uma fórmula só, por incrível que pareça. É como se eu te dissesse assim, você me pergunta, como é que eu faço para ir da Pajuçara à Ponta Verde? Se você vai de carro, você vai pegar determinada rua, mas você vai trilhar um caminho da Pajuçara à Ponta Verde. Se você vai a pé, você vai trilhar um caminho, Pajuçara à Ponta Verde. Se você vai de bicicleta, você vai trilhar aquele caminho, Pajuçara à Ponta Verde. É um método, né? É um mapa que te indica uma forma de comunicar, independente da área. É lógico que cada profissional ele vai fazer a sua aplicação para aquele determinado, mesmo se nós pensarmos só na área da saúde. Então, se eu vou fazer um vídeo, por exemplo, para trabalhar prevenção de hipertensão, numa comunidade lagunar, ou se eu vou trabalhar hipertensão em uma comunidade de professores, tanto aquele morador
da comunidade lagunar, como o professor, ele tem uma estrutura de personalidade, que ele é composta de 3 estados de ego, ele apreende o mundo externo através dos 5 sentidos, tanto um quanto o outro. As âncoras também podem ser estruturadas, tanto com uma comunidade quanto outra. Então, é um método extremamente abrangente, pontual e eficaz, por incrível que pareça. Quem vai fazer a adaptação é muito em função da tua necessidade naquele momento. Então, a estimulação sensorial é do emissor. É ele que escolhe, digamos, eu prefiro estimular isso com essa comunidade e aquilo naquela outra. Isso, na verdade, o que a gente propõe é o seguinte: se eu vou trabalhar com uma pessoa especificamente, e aquela pessoa eu conheço, por exemplo, eu vou trabalhar com João da Silva, e eu sei que o João da Silva tem mais disponibilidade do visual, então eu vou colocar elementos visuais. No entanto, quando eu vou trabalhar com a comunidade, então eu tenho 500, 1000 pessoas, eu não vou saber qual aquele sentido é mais disponível. O que eu faço? Eu insiro no mesmo produto, numa mesma comunicação, os 5 sentidos. Porque se ele é visual, a informação chega até ele. Se ele é sinestésico, a informação chega até ele. Então, o grande pulo do gato, digamos assim, é essa percepção de que o ser humano, ele apreende o mundo através dos 5 sentidos, e eu vou inserir na minha forma de comunicar os 5 sentidos. De que o ser humano, todo indivíduo, ele tem 3 estados de ego. Independente qual estado de ego é mais disponível, eu vou inserir elementos dos 3 estados de ego. Porque se você tem o estado de ego pai mais disponível, eu pus elementos do estado de ego pai. Se você tem o estado de ego adulto, eu pus elementos do estado de ego adulto. Então, por isso, ele é extremamente amplo e abrangente. O que seriam esses estados de ego pai, adulto, que você falou? O estado de ego é uma teoria de um pesquisador americano chamado Eric Berne, que ele diz que o ser humano, a estrutura de personalidade do ser humano, ele é dividido em 3. É estado de ego pai, estado de ego adulto e estado de ego criança. Cada um com características específicas. Então, eu, quanto indivíduo, eu sou composta de 3 estados de ego. E dependendo da situação daquele momento, eu vou me comunicar em função, ou apreender o mundo, e muito em função das minhas experiências de criança, do passado, eu vou apreender o mundo através de um desses 3 elementos. Foi o que o Freud falou, semelhante a id, ego e superego. O Eric Berne fez um paralelo e ele estruturou a estrutura de personalidade, estado de ego, pai, adulto e criança. Então, o ser humano, ele também apreende o mundo através da estrutura de personalidade desses 3 estados de ego. E aí, semelhante ao que eu faço com a multissensorialidade, que é explorar os 5 sentidos, eu exploro os 3 estados de ego. Então, aí nós já falamos de 2 teorias, a análise transacional com a estrutura de personalidade, a multissensorialidade com os 5 sentidos, e a gente tem mais uma terceira teoria que faz parte do M3, então nós falamos do C, que é a concepção, T, referencial teórico, M3, referencial metodológico baseado em 3 teorias. Então, nós temos a análise transacional, a multissensorialidade e a neurolinguística. A neurolinguística, ela tem algumas ferramentas. Dentre elas, tem as âncoras. O que são âncoras? Âncoras são elementos que te fazem evocar remota a uma situação anterior. Então, por exemplo, eu estou comendo uma carne guisada, eu lembro da carne que a minha mãe fez, aquele sabor remoto que a minha mãe fez há 40 anos. Eu estou no shopping, eu passo e eu sinto um cheiro de perfume. Aquele perfume me evoca uma situação que eu vivi. É tipo uma memória afetiva. É uma memória afetiva. Então, as memórias afetivas a gente vive todo dia através dos sentidos. Uma memória afetiva pode ser visual, eu vejo alguma coisa e eu lembro de algo ou de alguém. Pode ser uma memória auditiva, eu escuto uma música e eu lembro de alguém. Isso são âncoras. E as âncoras, quando bem estruturadas, elas remotam a situação
que aconteceu no passado. Então, se existem âncoras e você pode te remeter a situações agradáveis ou não no passado, a gente pode trabalhar também para estruturar âncoras que reforcem comportamentos positivos que levem à saúde, levem a comportamentos saudáveis. Então, nós temos uma experiência muito interessante com a comunidade, onde nós fizemos um recurso educacional que era um boneco. E toda vez que aquela criança via aquele boneco, ele lembrava que ele tinha que lavar as mãos antes de comer e ele tinha que lavar as mãos depois de ir no banheiro. E foi uma pesquisa, tivemos um resultado super positivo, porque um dos elementos, trabalhamos com todo o CTM3, com o método, né, inserindo esses elementos, mas também estruturamos o boneco como uma âncora, e foi extremamente positivo. Então, assim, é possível você trabalhar com a área da saúde, com todo esse processo de melhoria da qualidade de vida. Você pode trabalhar com profissionais que lidam com trânsito, por exemplo. Você pode trabalhar fazendo um processo educativo de trânsito. Você pode trabalhar com um processo de comunicação, aprendendo essa técnica e vendo de que forma você aplica para chegar até teu público, para comunicar bem. Você pode trabalhar com professores para que eles, no contato com os alunos, tenham a técnica de comunicar e de passar para o aluno exatamente o que ele quer e o que o aluno tem que aprender. Então, assim, eu te diria que o CTM3 é um método extremamente abrangente, eficaz e passível de trabalhar com todo e qualquer... Porque, como você colocou, até com crianças, claro, a criança é o fim, né, de um processo, mas que ele tem esses disparos de lavar as mãos, de escovar os dentes, ou seja, uma coisa não é só da saúde, atenção ou da academia, é uma coisa que você aplica em qualquer área, né? Exato. E a criança tem, assim, por isso que é importante você entender essa estrutura de personalidade, porque dependendo da idade da criança, o estado de ego adulto dele ainda não está muito bem estruturado. O estado de ego pai ainda não está muito bem estruturado. Está em formação. Então, é importante que você ponha elementos do estado de ego criança. Não necessariamente que um adulto não tenha estado de ego criança. Muito pelo contrário. Existem adultos que têm uma percentagem altíssima de estado de ego criança. Mas na criança a gente já sabe que ele tem um estado de ego criança extremamente disponível, que ele tem um sensorial extremamente disponível. Então, quando a gente vai trabalhar com crianças, é importante que a gente insira elementos que aflorem mais a sensorialidade e o estado de ego criança. Assim, a gente está conversando por um pouco para isso, mas assim, esse é um curso que a gente dá em 2 dias, com experiências sensoriais durante o curso. Isso, como é que são ministradas as aulas? Acontecem em 2 dias? 2 dias, normalmente sexta e sábado, ou sábado e domingo. Eu e a minha sócia, que é psicóloga, a gente dá junto. E tem um aporte teórico, onde a gente passa com uma certa profundidade, essas 3 teorias, apresenta o método. E os próprios participantes, eles passam por experiência, porque uma coisa é você ficar apenas no cognitivo, outra coisa é você vivenciar, né? Então, eles vivenciam cada uma dessas teorias. Então, faz-se o egograma, faz-se experiências com as palavras processuais, que levam aos sentidos. Depois do segundo dia, com o aporte teórico, com a vivência durante as reuniões e em grupo e experiências individuais, fica bem sedimentado. Assim, é possível, geralmente no final, no 4º momento, a gente trabalha com todos eles um produto, uma forma de comunicar. Então eles já saem capacitados a trabalhar com o método e a disseminar o método no seu lugar de trabalho. Certo. Para encerrar, eu queria que você me falasse
por que você acha que todo profissional deveria fazer? Porque só nessa conversa eu já estou entusiasmadíssima, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque você dá as âncoras, ou seja, é uma via de mão dupla, ou seja, você passa a tua mensagem e você, a partir do momento que você consegue passar a tua mensagem como profissional, seja de que área for, você vai conseguir também colher resultados e cada vez melhorar como profissional. Então, por que você acha assim que seria bacana todo profissional ter essa experiência? O que eu percebo, as pessoas reclamam muito de isso não está dando certo, aquilo não está dando certo, então as pessoas não se preparam, né? Então, a capacitação é extremamente importante porque são instrumentos, são ferramentas. Suponhamos que um trabalhador rural vá para o campo e ele não leva uma enxada, ele não leva um machado, ele está sem as ferramentas que vai contribuir para que o trabalho dele se efetive. Dessa forma funciona o método CTM3 na tua área de trabalho. É uma ferramenta, porque assim, toda e qualquer área parte do pressuposto da comunicação. Você precisa se comunicar bem. Quer seja profissional liberal, você precisa se comunicar bem. Quer seja vinculada a ensino público ou privada, você precisa se comunicar bem. E você precisa de uma ferramenta que te auxilie para efetivar de uma forma potente a forma de você comunicar. Então, se eu sou professor, eu preciso me comunicar, eu preciso de ferramentas, eu preciso de É que no dia a dia a gente se comunica, digo assim, pelo suor, a coisa vai acontecendo, não é? Mas você, assim, eu não tinha tido uma aula de, assim, de que forma você se comunica, de que forma você efetiva uma aula que chegue até o teu... E não é só você ter a sabedoria, o conhecimento, se você não souber comunicar. Se você não souber comunicar, né? Sem essas ferramentas de comunicação, se eu estou falando se a gente fala, digamos, no meio animal, a relação com o pato é diferente da relação com o coelho, é diferente da relação com o cavalo. Então, com o ser humano, tem também peculiaridades, porque o ser humano ele tem canais de absorção do meio externo diferenciada, não é? Então, todo e qualquer profissional que pode dominar essas ferramentas de acesso ao outro, de se comunicar efetivamente com o outro, seguramente ele terá mais sucesso na sua profissão.